Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Amém. Tem alguém feliz aqui dentro? Glória a Deus. Tem alguém feliz com o Senhor aqui dentro? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, para poder falar um pouquinho do amor dele. Eu estava ontem na minha casa, tinha até falado com os amigos, eu falei, vou para casa que eu preciso, essa madrugada, passar estudando, que eu vou trazer a palavra do Senhor amanhã. E eu fiquei, queridos, até meia-noite, eu tinha uma palavra para vocês, Quando foi meia-noite, quando eu parei, que eu falei, agora eu vou me deitar, aí o Senhor falou diferente. O Senhor falou, eu tenho outra palavra. Ele tem uma palavra para a igreja. Eu falei, Senhor, esta palavra? E eu já tinha estudado e faltava só passar mais um pouquinho. E o Senhor falou assim, eu quero falar com a minha igreja. Eu quero curar. Essa palavra que você estudou até agora é sua. Mas eu tenho uma palavra para a minha igreja. O Senhor tem uma palavra para a sua vida nesta noite, neste lugar. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Aleluias. No capítulo 2. Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando entre si no seu íntimo, porque este homem fala assim, ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse, por que vocês estão remoendo estas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pega a sua maca e vá para a sua casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E todos atônicos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz no último aqui, ó. Atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. E sabe o que o Senhor falou para mim nessa noite, nesse dia? Que é isso que Ele vai fazer na sua casa. Ele vai fazer, e vão ver que Ele está fazendo,
e vão perguntar como pode isso acontecer na casa dele. O Senhor está falando que vai fazer na sua casa. Os inimigos vão olhar, vão ver e vão perguntar como isso pode acontecer. Nderebiacaio, darabiachaio. Pode se assentar, queridos. Darabacanta, arabachaio. Eu estava meditando nessa palavra. E toda vez que Jesus cura alguém, Ele fala, aqui nessa situação, Ele falou, pega a sua maca e vá para a sua casa. Teve um homem que era paralítico 38 anos. E quando Jesus chegou na vida dele, Ele falou, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Querido, eu com 38 anos, em cima de uma cama, quando Jesus me curar, a última coisa que eu quero ver na minha frente é uma cama. E Ele fala, pega essa cama e leva para a sua casa. Pega essa maca e leva para a sua casa. Sabe por quê? Porque o tempo passa. Você se casa, você trabalha, passa lá 2, 3, 4 anos, você tem uma família, aí você levanta e fala assim, eu tenho uma nova história para a minha vida. Aí para você não se achar, sabe o que o Senhor faz? Como Ele mandou aquele paralítico levar, aquela maca, aquela cama, você levanta a primeira coisa que você dá de frente com uma maca. Sabe por quê? Para lembrar da onde que você saiu. Sabe por quê? Para lembrar quem te tirou dessa situação. Eu não sei qual situação que você está passando, mas o Senhor vai chegar na sua vida. Mas o Senhor vai deixar algo para quando você se achar, você vai lembrar daquilo que o Senhor deixou na sua vida. E vai lembrar da onde você saiu e quem te tirou daquela situação. Jesus estava na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, na região da Galileia. E quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro, muita gente ali da redondeza ficou sabendo. Correram todos para a casa da sogra de Pedro. Todos correram. Porque Jesus estava lá. A Bíblia diz que era uma multidão tão grande que a porta estava trancada de gente, ninguém podia sair nem entrar. E tinha um paralítico naquela região. E os amigos daquele paralítico foram até a casa dele, pegaram ele, chegaram até a casa da sogra de Pedro. Só que eles não podiam entrar na casa, porque tinha muita gente. Eles tiveram uma ideia de subir na casa, porque antigamente as casas não tinham telhado, elas eram feitas de barro e palha, e as casas tinham uma escada. E aqueles homens subiram a maca com aquele paralítico em cima da casa. Ele quebra um pedaço do teto da casa. Onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Quem sabe Jesus olha para aquela bateção, aquela poeira caindo, aquela sujeira caindo, mas ele queria ver o que estava acontecendo, e continua batendo e começa a abrir um buraco. Aqueles 4 homens fazem um buraco, e quando eles começam a descer o paralítico, Jesus vai ficar atônito com a fé daqueles homens. Eles não puderam entrar pela porta nem pela janela. Eles quebram o telhado e desce a maca. E quando aquele paralítico chega nos pés do Senhor, o Senhor Jesus fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Só que tinha uns fariseus ali na casa, tinha uns mestres da lei, estavam todos ali e começaram a pensar: quem que é esse? Quem que ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Só que Jesus é onisciente.
Jesus sabe todas as coisas. E Jesus sabia o que eles estavam pensando naquele momento. Aí ele fala: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão pensando mal no coração de vocês? E para mostrar que o Filho do Homem pode perdoar pecado, eu digo a você: levanta, pega a sua maca e vai para sua casa. E todos ficaram assustados. Todos ficaram assustados ao ver aquela situação. Mas sabe por quê? Porque Jesus estava na casa. Aconteceu o milagre porque Jesus estava na casa. Aconteceu o perdão porque Jesus estava na casa. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Jesus está na sua casa? Jesus está na sua casa? Queridos, eu já falei, eu vou falar de novo isso. Eu estava imaginando assim, que cada casa, de cada irmão, de cada crente, deveria ter uma câmara escondida. Porque nós conhecemos aqui dentro da igreja, nós conhecemos na rua, mas vocês não me conhecem lá dentro da minha casa. Eu não conheço vocês lá dentro da casa de vocês. Eu fiz algumas visitas com a minha esposa. Nós chegávamos nas casas, eu avisava que estava indo. Nós chegávamos nas casas. Irmãos, pensa numa casa brilhando, os filhos tudo limpinho, o cachorro lá fora amarrado. Aí na conversando, o filho vem falar alguma coisa, o pai fala assim: filhinho, só um minutinho, deixa nós conversar com o pastor, depois a gente vai conversar. Isso me assusta. Aí o marido olha para a esposa e fala assim: amorzinho, você preparou um café para o pastor e para a pastora? Claro, amor, está na cozinha, depois nós vamos tomar um café. Ai, tá bom, obrigado, viu? Irmãos, isto me assusta. Aí sai de uma visita, vou para outra, chego na outra casa, a casa toda limpa, não tem um filho na sala, todos no quarto. Os pais falaram assim: enquanto tiver visita, vocês vão ficar no quarto. E aquele silêncio. Eu saio daquela casa, eu falo para minha esposa: amor, eu estou preocupado. Será que todo dia é assim? Será que sempre, todo tempo, será que é assim na casa deles? Foi porque lá em casa nós passamos o dia inteiro organizando a casa. A gente organiza que quando a gente vai dar a volta, tem que começar de novo. Todo dia, toda hora. O Joãozinho, o meu de 4 anos, pensa no menino pentecostal. Ele detona com a casa. A gente cata os brinquedos dele, quando vira as costas, todo no meio da sala de novo. Eu falei: eu fico preocupado, porque a nossa casa não é assim. Será que eles são desse jeito? Será que todo mundo é assim? Ei, Jesus está na sua casa? Jesus, Ele não está na nossa casa fisicamente, não. Ele está na nossa casa da maneira que nós tratamos o nosso cônjuge. Ele está lá dentro da nossa casa da maneira que nós tratamos os nossos filhos. Ou será que é só a hora que chega alguém que você trata bem a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Quando sai, é só a misericórdia de Deus? Escuta, Apocalipse 3:20, a Bíblia vai dizer assim: ei, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Apocalipse 3:20, para a igreja de Laodiceia, é Jesus querendo entrar dentro de uma igreja.
Isaías 40 vai nos dizer que o Senhor criou todas as estrelas, colocou uma atrás de outra em fila e colocou todas o nome em cada uma delas. Salmos 89 vai dizer assim: teu é o céu, tua é a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe. Querido, eu estou falando de um Deus que criou as estrelas e deu nome uma a uma. Eu estou falando de um Deus que criou a terra, criou o céu. Eu estou falando de um Deus que faz o que Ele quer na hora que quer. Mas na minha e na sua casa só entra se eu e você convidar. Ndarabiasaio. Ele só entra na nossa casa se nós convidarmos. Ele criou o céu e a terra. Ele é dono da minha casa. Mas Ele só entra lá se eu convidar. Tarabacaio. Esse texto vai nos trazer algumas marcas de que Jesus está na casa. Primeira marca: Jesus, toda vez que Ele se reunia, Ele sentava com o povo e Ele ensinava. E o texto vai dizer que Jesus estava na casa da sogra de Pedro ensinando. Estava ensinando. E para ensinar, aonde se ensina? Alguém se arrisca? Aonde se ensina? Na escola. Primeira marca de uma casa que tem Jesus: a casa tem que ser uma escola. Nós aprendemos muito no nosso casamento. Quando nós casamos, a convivência faz que nós ficamos muito parecidos com o nosso cônjuge, nas maneiras de andar, no jeito de falar, e muitos até aparentemente. E tem muita gente que pensa que casamento muda, que casamento transforma. Deixa eu te falar uma coisa: casamento não muda ninguém. Você aqui que está namorando, você que está me ouvindo, que está namorando, que está noivo, às vezes você veja alguma coisa estranha do teu namorado, da tua namorada, e está esperando casar para mudar. Sinto muito lhe dizer que não vai mudar, porque casamento não muda ninguém. Casamento cai máscara. Casamento só cai as máscaras, não muda ninguém. E sabe qual é o segredo de um casamento? O segredo de sucesso de um casamento? Beleza e paciência. Quando tudo estiver bem, beleza. Quando nada estiver bem, tenha paciência. Escute, quando tudo estiver bem lá dentro da sua casa, beleza. Quando o chicote começar a estralar, paciência. Paciência. O texto é bem claro em dizer que Jesus, Ele ensinava. Ele ensinava naquela casa. E o que você tem ensinado lá dentro da sua casa? Quais os princípios que você tem ensinado? Quais os valores que você tem ensinado numa geração tão corrompida como a nossa de hoje? O que você tem ensinado lá dentro da sua casa? O que você tem ensinado para os teus filhos? Qual educação você tem dado lá para os seus filhos? Ou será que você está terceirizando? Tem tanta gente equivocada, querido, pensando que para ensinar a Bíblia tem que ser a igreja, e o ensino secular tem que ser na escola. Essa responsabilidade é minha e sua. Tem gente equivocado
com isso. E a Constituição Federal vai dizer que a responsabilidade da educação dos filhos são dos pais. Às vezes nós olhamos uma criança aqui dentro da igreja, brigando com um coleguinha, mordendo o amigo, xingando outro amigo, mostrando o dedo. Aí a gente vai falar com os pais. Aí ele vai falar que é um problema. E não é um problema, querido. Isso é um reflexo de uma imagem que ele viu algum dia, provavelmente dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Os nossos filhos estão perdendo o referencial de um pai, o referencial de uma mãe. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós saímos de um culto igual a esse. Nós passamos o dia inteiro no WhatsApp, no computador, no Facebook, assistindo televisão e viemos para o culto. Aí colocamos defeito em tudo, no pregador, no louvor, no obreiro que estava lá na frente que não deu a paz do Senhor. Colocamos defeito em tudo, saímos com a família. Aí dentro do carro, desce a lenha na igreja. A igreja não estava legal hoje. O filho do lado. A mensagem, meu Deus, a mensagem não era para mim não. Nossa, viu aqueles irmãos lá, só misericórdia de Deus. E o filho do lado. Aí chega em casa, vão jantar, está lá em volta da mesa, o filho do lado. Aí o pai ou a mãe começa a falar do pastor, começa a falar da pastora, começa a falar do líder do departamento. Querido, sabe o que vai acontecer? Essa criança vai crescer e nunca vai querer colocar o pé dentro de uma igreja. Nunca. Porque o pai falou a vida inteira mal do pastor. Ela não quer nem ver o pastor, ela tem pânico do pastor. A mãe falou mal da pastora, ela não quer saber da pastora. Ela faz volta para não cruzar com a pastora. O pai falou que o líder do departamento, o irmão Pascoal, está fora da direção e está tudo bagunçado. Meu filho não vai querer entrar nessa igreja, muito menos ver o Pascoal. Nossos filhos estão perdendo o referencial. O que você está ensinando lá dentro da sua casa? Uma casa que tem Jesus, primeiro, ela precisa ser uma escola. Segundo, ela precisa ser um hospital. Jesus estava pregando a palavra, chega um paralítico e Jesus cura. E se Jesus cura, ele é médico. Aliás, ele é o médico dos médicos. E na casa que tem doente e médico, esta casa é um hospital. Sua casa está sendo um hospital, querido? Tem muitos lares deixando de ser hospital e virando um cemitério. Tem muitos lares deixando de ser um hospital e virando um cemitério. Muita gente se achando o tal, bonito por fora, mas você vai conversar com a pessoa, ela não passa de um sepulcro caiado. Olha o que o Senhor falou em São Mateus capítulo 23, diz assim: ai de vocês, mestres das leis e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Isso aqui é Bíblia. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Vazio por dentro. A tua casa tem sido um hospital? Falar em hospital, a gente fala de enfermidade. E quando mulher tem muito a ver com isso.
As mulheres quando estão doentes, elas vão para a igreja. Mulher doente faz janta em casa. Mulher doente trabalha. Mulher doente limpa a casa. Mulher doente cuida dos filhos. Mulher doente vai fazer visita. Mulher doente faz... A mulher pode estar doente, que ela faz tarefa com os filhos. E o homem? Pensa um homem com a gripinha fraca. Ele chama o presbítero para ungir com óleo. Ele chama o pastor que não está aguentando de tanta dor, parece que vai morrer. Não é assim? Homem com uma gripe fraquinha, parece que ele está lá doente, no estágio terminal da sua vida, com uma gripinha. Só que eu não estou falando de uma doença, de uma enfermidade física, não. Não. Eu estou falando de uma cura interior. Nós estamos nos ferindo com palavras de maldição. Palavras que nós liberamos para o nosso cônjuge. Palavras que nós liberamos para os nossos filhos e depois não tiramos aquela palavra. Palavra que nós liberamos e depois não voltamos e retiramos aquela palavra. Enquanto eu estou pregando aqui, tem gente que entrou aqui sangrando por conta por conta de uma palavra que foi lançada sobre a vida de vocês, que entrou com uma faca afiada. Enquanto eu prego aqui, tem gente sangrando com a palavra que foi lançada e não foi retirada, e está morrendo. Queridos, e o pior de tudo, as feridas mais profundas vêm das pessoas que nós mais amamos. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre fui muito ruim em português. Muito ruim. E eu tinha uma professora. E eu estava entre um monte, eu estava com uma dúvida num exercício. E chamei ela, eu com 8 anos de idade. Falei, professora, eu não sei essa matéria, me ensina, por favor. Ela olhou para mim e falou assim, Walter, você é muito burro. Eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. Você deveria se matar, porque você é muito burro. Irmãos, aquela palavra entrou na minha vida, porque eu tinha um referencial com a minha professora. E eu não podia falar para minha mãe, chegar em casa, falar para minha mãe que eu levava outra surra. Aí aguentei aquilo calado, com 8 anos de idade, minha professora lançou essa palavra sobre a minha vida. Resultado, reprovei naquele ano. Porque tudo que eu ia fazer, eu falava, eu não sei fazer, eu sou burro. Por conta de uma palavra que alguém lançou sobre a minha vida e nunca retirou. O tempo se passou. Na minha juventude eu trabalhava com meu pai, ele tinha restaurante. Só que meu pai sempre me colocou na cozinha de ajudante. E eu tinha um sonho de ser cozinheiro. Só que o cozinheiro lá era meu tio, o irmão dele. E meu tio não gostava de fazer as coisas bem feito, e eu era o oposto dele. Quando eles pediam alguma coisa, eu tinha que fazer muito bem feito, bem temperado, para poder mandar, nem que demorasse um pouco. E ele na hora daquele movimento, ele jogava do jeito que tinha, ele colocava na cuba e ia lá para frente. Aí eu pegava aquela cuba e começava a nossa briga. Aí ele chamava o meu pai e falava que eu estava dando trabalho lá dentro da cozinha. Aí meu pai olhava para mim e falava assim, Walter, você faz tudo errado. Walter, você não faz nada que presta. Nada que você faz presta. A partir de hoje eu não quero mais que você trabalhe comigo. Para quem conhece Foz do Iguaçu, eu trabalhava lá no Jardim América. Aí ele mandava embora, eu não tinha R$1 para pagar o ônibus. Eu ia a pé até a Vila Holanda, chorando,
porque eu queria fazer algo bem feito, e meu pai falava assim: você não sabe fazer nada. Palavra de maldição lançada sobre a minha vida, de uma pessoa que eu tinha referência. Referência. As feridas mais profundas, queridos, vem de quem nós mais amamos. Tua casa é o quê? É um hospital? É um cemitério? Lá na casa da sogra do Pedro, tinha Netflix? Sim ou não? Tinha Netflix? Sim ou não? Tinha piscina? Sim ou não? Tinha Wi-Fi? Por que ela estava lotada? Por que não cabia mais gente dentro daquela casa? Porque hoje, a maioria do pessoal se reúne quando é para jogar um PlayStation. Ó, fulano tem um Play 4. Aquilo enche de gente. E quando a gente fala, vamos orar, é 2, 3, 4. E por que essa casa estava cheia de gente? Porque Jesus estava na casa. As pessoas preferem estar dentro de uma casa apertada, com calor, mas está bem abrigada. Bem abrigada. Ou seja, a terceira marca de uma casa que tem Jesus chama-se refúgio. Todo mundo queria ir para esta casa porque Jesus estava lá. Será que você tem prazer de quando vai chegando o horário de você sair do teu trabalho, você ir para a sua casa? Será que a sua casa tem sido um refúgio para você? Você não vê a hora de chegar às 6 horas para você sair correndo e ir para a sua casa ver sua esposa, ver o seu esposo, ver os seus filhos? Ou será que você, quando está chegando 5 horas, você fala: meu Deus, daqui a pouco é hora de ir embora, e eu tenho que ir para minha casa. Estava tão bom aqui trabalhando, Senhor, agora eu vou ter que ver a cara da minha esposa, agora eu vou ter que deparar com o meu esposo. Querido, quando eu namorava, a minha oração e da minha esposa era a seguinte: Senhor, faça da minha casa um pedacinho do céu. Senhor, faça da minha casa uma extensão do céu. Nossa única oração era essa. Nossa única oração. Faça, Senhor, da nossa casa um pedacinho do céu. Nós nos casamos. Passamos os 3 primeiros anos que foi só a misericórdia de Deus. Tem gente que fala que os 3 primeiros anos, quando casa, é só festa, é só alegria. Eu não concordo com isso, querido. Não. Porque tem a fase de adaptação. Eu tinha um costume, ela tinha outro. Nós vamos ter que se alinhar os dois costumes. Eu tinha uma educação, ela tinha outra. Nós vamos ter que alinhar as duas educações. E cada vez eu saí do meu trabalho, quando estava dando 5 horas, era um pesadelo que começava na minha vida, porque eu tinha que ir para minha casa. Falei: meu Deus, eu vou ter que ir para minha casa de novo. E o tempo foi se passando. E depois de 20 anos, querido, de casados, a minha casa é um refúgio. A minha casa é o lugar que eu tenho prazer de estar. A minha casa é um lugar que eu quero, eu não vejo a hora passar para estar dentro da minha casa. A minha casa não tem o luxo que eu quero, mas tem o amor que eu preciso. Um dia eu deparei e falei: Senhor, o Senhor falou em várias vezes que a minha casa seria um pedacinho do céu, e eu passo por esse problema no céu, eu não quero entrar. Eu não quero ir para minha casa, Senhor. O Senhor falou que a minha casa seria um pedacinho do céu, e se eu não quero ir para minha casa, eu não quero ir para o céu. Hoje eu posso dizer que a minha casa
é um pedaço do céu, é uma extensão do céu, porque tem tudo o que eu preciso, que é o amor da minha família, da minha esposa. Eu não vejo a hora de chegar e ver a minha esposa, eu não vejo a hora de chegar e ver os meus filhos. Eles viajaram segunda-feira, vão passar 15 dias, ore por mim. E todo dia eu chego em casa, está um vazio aquela casa. Aí eu falei assim: amor, não fica ligando para mim toda hora, que para mim é pior. Mas a minha casa hoje é um pedaço do céu. Sabe o que acontece com a nossa geração, querido? Nós comemos estresse no trabalho, nós comemos estresse na escola, comemos estresse na faculdade, comemos estresse na rua, no trânsito, e chegamos em casa, queremos vomitar tudo em casa. Nós vomitamos tudo dentro da nossa casa. O que nós falamos para o nosso cônjuge, nós não temos coragem de falar para o nosso pastor. O que nós falamos para os nossos filhos, nós não temos coragem de falar para o nosso pastor. Fora é por favor, fora é dá licença, fora é muito obrigado. Será que você pode fazer esse favor? Será que você pode fazer um favor para mim? E em casa? Vai lá! Oh, vai fazer comida? Será que alguém se identifica assim? Oh, vai fazer comida? Oh, vai lá ver as crianças? É assim lá dentro da tua casa? Ou a sua casa tem sido um refúgio? A casa que Jesus está é uma escola, é um hospital, é um refúgio. Jesus está aqui nessa casa dos textos, sim ou não? Tem cura, tem palavra e também tem adoração. Quando aqueles homens descem, o paralítico, quando ele chega lá que Jesus fala: perdoados estão os seus pecados, pegue a sua cama e anda. Todas as pessoas que estavam dentro daquela casa glorificaram e exaltaram e adoraram o nome do Senhor Jesus. E se a casa tem cura, tem palavra, tem adoração, esta casa também tem que ser uma igreja. Escuta, o maior desafio não é levar a nossa família para a igreja, não. O maior desafio não é você pegar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos e levar para a igreja, não. O maior desafio é trazer a igreja para dentro da nossa casa. Isso que é difícil. Trazer a igreja para dentro da nossa casa, onde Deus chega e fala assim: ó, eu tenho prazer de estar nessa casa. Eu tenho prazer de morar nesta casa. A maior dificuldade é trazer a igreja, levar a igreja para dentro da nossa casa. Sabe qual é o meu maior desafio? Todos que me conhecem sabem que eu, para pegar no microfone, eu corro longe. Mas o meu maior desafio não é pregar. Meu maior desafio não é pastorear. O meu maior desafio é levar para dentro da minha casa o que eu estou pregando aqui. Meu maior desafio é pregar para minha esposa o que eu estou pregando aqui. É pregar para os meus filhos o que eu prego aqui. Eu sempre falo que o maior púlpito de um pregador é a sua casa. O maior púlpito é a sua casa. A casa que Jesus está nela, ela é uma escola, é um hospital, é um refúgio, é uma igreja, e a casa tem que ter fé. Quando aqueles homens descem aquele paralítico, Jesus ora para ele e fala assim: a tua fé te salvou. Porque sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E
por último, eu quero falar com você. A casa que tem Jesus, ela tem perdão. Ela tem perdão. Quando aqueles 4 homens desceram, a primeira coisa que Jesus falou para aquele paralítico, alguém lembra? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus perdoou primeiro. Peraí, mas aqueles 4 lá desceram aquele paralítico porque eles queriam ouvir de Jesus a cura. Eu acho que se eles estivessem lá em cima ainda, se Jesus falasse para aquele paralítico, enquanto estivesse na cobertura, perdoado estão os seus pecados, eu acho que aqueles homens largavam aquele homem lá mesmo se desbuchar no chão. Mas Jesus, Ele cura, mas primeiro Ele perdoa. Jesus, Ele perdoa antes de curar. Muitos lares, queridos, muitos lares estão se afundando por falta de perdão. Sabe por que não tem mais milagre na sua casa? Porque você não sabe perdoar. Sabe por que a gente não está vendo mais milagres? Por falta de perdão. Às vezes você está lá na sua casa passando por um problema, mas não consegue perdoar fulano, não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar. Ninguém levanta pela manhã e fala assim, ai que vontade de perdoar. Sabe por quê? Porque perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Ninguém amanhece com vontade de perdoar, mas precisamos perdoar, porque é uma decisão de obediência. Lembra do filho pródigo? Ele chegou no pai dele e falou assim, pai, eu quero a minha parte, pai, eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Só ganha uma herança quando o pai morre. E ele, naquele momento, ele estava matando o pai dele. Falei, pai, eu quero a minha parte. E o pai dá. Vocês conhecem a história, ele sai, gasta todo o dinheiro dele. Quando ele começa a passar fome, ele volta para casa. Ele tinha matado o pai dele. Mas quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Ele saiu com tanto dinheiro e morreu lá naquele mundo. Quando ele estava passando fome, ele voltou. Quando o pai o vê, a primeira coisa que o pai faz, corre, abraça e o perdoa. Abraça e o perdoa. Precisamos liberar perdão, querido. Quando nós não perdoamos, é a mesma coisa de nós tomarmos veneno e esperar que o outro morra. Sabe como é isso? Aí você está brigado com a pessoa, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, e achando que está fazendo mal para a pessoa, e quem está morrendo é você. Tomou o veneno esperando que fulano morra. Escute. Perdão é obediência. Perdão é uma obediência. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu não estava errado, mas isso é perdão. Pastor, mas fulano estava errado, mas isso é perdão. Pastor, meu pai que me colocou para fora de casa, perdoa porque isso é perdão.
Pastor, as irmãs falaram mal de mim, fez eu brigar com meu esposo, agora estamos lá com um problema dentro de casa. Isto é perdão. Foi fulano que falou mal de mim. Isso é perdão. Então perdoe, querido. Porque um perdão ele pode curar. Quando nós não liberamos perdão, é nós que ficamos doentes. E a falta de perdão é a mesma coisa de uma doença, de um câncer. O que muda na nossa vida, queridos, não é o que sabemos, não. É o que nós colocamos em práticas. Nós podemos saber esse livro aqui, ó, de capa a capa. Se nós não colocarmos em prática, nada adianta. Nós podemos entender esse livro de capa a capa, mas se nós não perdoarmos, como diz que a Bíblia, como tem que perdoar, nada adianta. Nada adianta. O grupo pode subir, por favor. Toda casa tem problema. Toda casa tem problema. Toda família tem confusão. Toda família. Se tiver alguma família aqui que não tem problema em casa, não tem confusão, levante a mão que nós vamos orar para ter. Porque todas as casas têm. Toda casa tem. Sabe por quê? Porque a família é a união de vários pecadores. É a união de vários pecadores. Toda casa tem vento. Toda casa tem paralítico. Toda casa tem enfermidade. Escuta, mas se Jesus estiver na sua casa, você corre um risco imenso de um paralítico sair correndo, de um surdo sair ouvindo, de um cego sair enxergando, de rabacante, erebiaçai, urabacai, de uma enfermidade sair. Se Jesus estiver nessa casa, nós corremos esse risco de ser curado para a glória dele. Aleluias, aleluias, querido, aleluias. A casa que tem Jesus tem milagre. Se coloca em pé. A casa que Jesus está, ela tem perdão. Se a gente der espaço, se a gente deixar, a nossa vida muda, o nosso casamento muda, os nossos filhos mudam. Escuta, você não tem filho para o inferno, você não gerou filho para o inferno, você gerou filho para o céu. Você não casou para o seu marido e para o inferno, você não casou para sua esposa e para o inferno, você casou para o seu marido e para o céu, juntamente com você. Você casou para sua esposa e para o céu. Você não gerou escravos, você gerou heranças do Senhor. Nerebia canta rabachaio. Você não gerou escravos, você gerou heranças do Senhor. A tua casa é uma bênção. Profetiza nesta noite: a sua casa é uma bênção. A sua casa é uma bênção. E se a sua casa tem Jesus, você pode gritar igual Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Derebia Caio. Você pode gritar nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 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 Oh, aleluia. 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 Escute, vai lá dentro da sua casa. No começo eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta: Jesus está na sua casa? E depois de tudo isso que eu falei, eu continuo perguntando: Jesus está na sua casa? Ei, o que você está lançando de palavras lá dentro da sua casa? Você que está me ouvindo, o que você está lançando de palavras dentro da sua casa? Coloca a mão no seu coração e vai lá dentro da sua casa, vê a pessoa que você ofendeu,
Senhor vai trazer na sua mente. E você que está em casa, você que lançou uma palavra de maldição sobre a vida do seu filho e não retirou, você que lançou uma palavra sobre a vida da tua esposa e não retirou, você que lançou sobre a vida do teu esposo e não retirou, chama eles para a sala, abraça eles e libera ele dessa maldição que você jogou sobre a vida deles. Derebiacaio, chama Jesus para entrar na sua casa. Chama Jesus para entrar na sua casa. Chama Jesus para entrar na sua casa. Oh, aleluia. Entra, Senhor. Entra, Deus. Com a sua glória. Entra na minha casa. Ei, você pode gritar igual Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Grita bem forte nesta noite. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Entra, Deus. Vai quebrando, Pai, toda palavra contrária, Senhor. Vai quebrando toda palavra de maldição, Senhor. Eu declaro, Senhor, famílias restituídas, Pai. Eu declaro, Senhor, famílias restituídas, Pai. Toda palavra contrária caia por terra. Toda palavra lançada, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Oh, oh. Como fez na casa de Obed-Edom. Chama Jesus. Chama Jesus para sua casa. Chama Jesus para sua casa. Grite, grite, fala assim: Senhor, a minha casa é sua, os meus filhos são herança do Senhor, o meu marido é seu, Pai, a minha esposa é sua, Senhor. Você pode declarar nesta noite, declare, declare. Oh, terebiacan, terebiaçaio. Seja curado nesta noite, seja restaurado nesta noite. Aleluia. Tudo novo. Sim, Jesus faz tudo novo, Pai. Tudo novo. Faz tudo novo, Pai. Tudo novo. Declare aí dentro da sua casa tudo novo. A partir de hoje será tudo novo, Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo novo. Tudo novo. Vai recebendo o novo de Deus na sua vida. O novo tempo de Deus na sua vida. Receba na sua casa o novo tempo de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Declare nesta noite. Declare, declare. Tudo novo. Tudo novo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, diante da sua presença, Senhor, nós estamos, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor disse que ia curar nesta noite, que ia transformar, que ia restituir, Pai. E eu creio na tua palavra, Senhor Jesus. Por isso, Pai, entra, Senhor. Entra em cada lar, Pai. Entra em cada casa, Senhor. Que nós possamos sair desta noite, e quem está nos ouvindo que possa dizer: não a minha casa, mas o meu lar.
Faça, Senhor, desse lar, Senhor, um lugar que o Senhor tenha vontade de entrar, um lugar que o Senhor tenha vontade de morar, Senhor, que o Senhor tenha prazer de chegar, Senhor, nos nossos lares, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós declaramos nesta noite restituição de famílias, restituição de filhos e pais, restituição de marido e mulher. Eu profetizo nesta noite, Senhor, sonhos restaurados, projetos restaurados, um novo tempo para a sua igreja, um novo tempo para a família, um novo tempo para cada casa, para cada lar, para cada irmão, para cada irmã, um novo tempo para a sua vida. Você levanta a sua mão lá em cima e aplauda o nome do Senhor Jesus.